Fala pessoal, um bom final de semana a todos vocês, um bom sábado. Estamos de volta e hoje nós teremos o nosso MAC, o Mega Aulão com Fé. Cara, aqui você não vai ver matéria. Ah, eu quero saber o que é uma oração subordinada. Cara, você não vai ver isso aqui, tá? Hoje é apenas a nata da nata ali, só o creme de la creme ali, que você vai ter acesso hoje, o bizu do bizu, tá? Para que você faça uma boa prova amanhã. Você tinha que ter se preparado antes. Ah, e não tô dando esporro nem mijado em ninguém, tá? Mas aqui você não vai ver a matéria em si, você vai ver apenas o bizu do bizu para que você possa ir ajustar alguma coisa que está faltando para você poder fazer uma boa prova. Já se inscreve nesse canal, deixa o seu like aí. Hoje nós teremos a sequência de português, matemática e depois você retorna comigo, tá? Em alguns conhecimentos específicos aí. Fechou? Como eu falei, a professora de português assume agora com vocês e daqui a pouquinho a gente já volta. Fechou? Olá, pessoal. Coloca aí no 2.0 e bora para nossa aula. Bora para as nossas dicas. Vamos lá. 1. Letras e fonemas. Letras e fonemas. Pessoal, quando a gente fala de letras, a gente está falando de números de letras. Como assim? Vamos lá. A palavra carro. Quantas letras eu tenho na palavra carro? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 letras na palavra carro. E quantos fonemas eu tenho na palavra carro? Gente, fonemas são os sons que compõem a palavra, tá? Então, quando eu falo carro, esses dois R's, eles não aparecem. O que aparece é apenas um R, o fonema, tá? Aquele som que compõe a palavra. Vamos lá. Então, quando eu falo carro, o que eu consigo escutar? Carro. Ok? Então aqui eu tenho 4 fonemas. Fechou? Vocês entenderam? Pessoal, não fiquem com vergonha. Vai cair uma questão a respeito de letra e fonemas, quantas letras e quantos fonemas? Faça do lado, tá? Pode fazer, olha, pode fazer a contagem. Olha, tem 5 letras, tem 4 letras, tem 6 letras, tem tantos fonemas, tem 3 fonemas, tem 5 fonemas. Pode fazer do ladinho ali na sua prova mesmo, ok? Vamos lá. Número 2. Dica de número 2. Regras de acentuação. Quando a gente fala de regras de acentuação, estamos falando do quê? Estamos falando de oxítono, paroxítono e proparoxítono. Eu vou falar no feminino, tá? Porque é muito bom para didática e eu estou falando de palavras. Fechou? Então vamos lá. Quando eu falo de oxítona, paroxítona e proparoxítona, nós estamos falando de sílaba tônica, ou seja, sílaba mais forte. Se eu falo que ela é uma oxítona, eu estou dizendo que a sílaba mais forte é a última, ok? Quando eu falo oxítona, eu estou dizendo que a sílaba mais forte é a última. Quando eu falo paroxítona, eu estou dizendo que a sílaba mais forte, ela é a penúltima. E quando eu falo proparoxítona, eu estou dizendo que a sílaba mais forte é a antepenúltima. Ok? Fechou. Eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso, né? Ok, agora vamos para as dicas. Pessoal, toda oxítona terminadas em A, E, O e EM, elas serão acentuadas. Entendeu? Então, toda oxítona, eu pego lá uma palavra e eu vou separar as sílabas e eu percebo que a última sílaba é a mais forte. Se ela termina com a letra A ou com a letra E, letra O ou em, então essa oxítona ela será acentuada, tá? Nós temos um exemplo aqui, olha. Fará, café. Percebe que a última sílaba é a mais forte, né? Então, terminada em A, leva acento. Terminada em E, leva acento. Terminada em O, leva acento. Terminada em EM, leva acento, ok? Então, ó, si, pó, também. Fechou? Agora vamos para a paroxítona. Pessoal, todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em leva acento. Tá. E as paroxítonas? Ok, paroxítonas é aquela que a penúltima sílaba é a mais forte. Então vamos lá. Eu separei aqui bênção e caráter. Ó, benção. Então a minha penúltima, essa é a última, essa é a penúltima,
né? Caráter. Essa é a última, essa é a penúltima. Então, aqui é a minha mais forte, aqui é a minha mais forte. Você percebe que aqui levou acento e aqui também levou um acento, ok? Então, a penúltima mais forte levou acento. Porém, eu tenho uma dica do oi e do ei. Oi, ei. Como assim? A paroxítona oi, a paroxítona ei, ela não leva acento. Professora, mas eu tenho um livro aqui que eu ganhei da minha tataravó e eu percebi que tem a palavra ideia e ela leva acento. E a palavra ideia é paroxítona. Ok, mas nós estamos falando do novo, que não é tão novo assim, né? Acordo ortográfico. Fechou? Então vamos lá. Toda paroxítona oi, toda paroxítona ei, ela não é acentuada. Como assim? Vamos lá. Palavra androide. Vamos separar. Ó. Androide. A minha sílaba mais forte é a penúltima. Heróico. A minha sílaba mais forte é o quê? É a penúltima. Então, eu tenho aqui uma paroxítona. Se ela é uma paroxítona oi, ela não tem acento. Tá vendo? Então, a escrita está adequada. Androide, sem acento. Heróico, sem acento. Ok? Agora vamos para a paroxítona ei. Vamos lá. Assembleia. Assembleia. Ok? Então, a minha sílaba mais forte é a penúltima. Blei. Geleia. A minha sílaba mais forte é a penúltima. Lei. Ideia. A minha sílaba mais forte é a penúltima. Dei. Então, minha paroxítona ei, ela não leva acento. Fechou? Entenderam? Então, assembleia não tem acento, geleia não tem acento, ideia não tem acento. Tá, agora nós vamos agora para as dicas de proparoxítona. A dica de proparoxítona é que todas são acentuadas, sem exceção, tá? Todas são acentuadas. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Médico. Então, a minha última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Alibi. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Então, todas as proparoxítonas, né, elas são acentuadas, sem exceção, ok? Lembrando que proparoxítona é aquela minha sílaba mais forte quando ela for a antepenúltima, ok? Antepenúltima mais forte, proparoxítona e todas levam acento. Bora para crase. Crase. Gente, vai cair uma questão de crase, tá? Vai cair uma questão de crase. Acho que cairão 2, hein? Mas, enfim, pelo menos uma de crase vai cair. Professora, a senhora sabe? Não, de acordo com as provas, eu chuto que cairá uma de crase. Assim como eu chuto, em direito constitucional, cairá de 2 ou 3 questões de direito constitucional, uma de direito administrativo, de noções de direito administrativo, uma de emenda constitucional 45 e uma de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando, eu já vou falar, porque senão eu acabo esquecendo, né? Pessoal, leitura para você fazer antes de dormir ou quando você for para sua prova, tá? No caminho de sua casa para sua prova. Não vá atrasar, tá? Pegue a Declaração Universal dos Direitos Humanos que a gente colocou nas últimas páginas ali do caderno de questões, tá? Faça a leitura dos 30 artigos, tá? Indo para sua prova, tá? Beleza? Tenho certeza, se cair uma questão, você vai matar a pau, ok? Vamos lá. Gente, isso é uma dica, tá? Então, crase vai cair. Professora, se eu não lembrar de nenhuma regra de crase. Pessoal, pelo menos 2 você vai ter que levar para sua prova. Cravar no seu coração e levar para sua prova, tá? Não tem crase antes do masculino, você sabe disso. Tem as suas exceções? Tem. Não existe crase antes do masculino, tem algumas exceções, tá? Quando você bater o olho, você vai substituir aquele substantivo feminino por um masculino e o a que vem antes do substantivo você vai substituir pelo ao, ok?
Que é isso, professora? Eu vou fazer aqui agora, ó. Vou à festa. Como que eu sei que esse aqui leva crase, o acento grave? Como que eu sei que leva ou não leva? Como é que eu sei, professora? Eu não lembro mais, eu estou desesperada. Estou desesperado. O que você vai fazer? Guardar? O que você vai fazer? Vai fazer o seguinte. Você vai substituir este substantivo feminino por um masculino. Festa é um lugar, né? É um local. Então, a gente vai substituir por mercado. Tá? Então, vamos substituir por um masculino. Ai, meu Deus. Vou colocar aqui. Mercado. Tá? E aqui, o A, eu vou colocar ao. Beleza? Essa substituição que você vai fazer. Gente, dá certo? Dá certo. 99% das provas, quando dá um branco, a gente não lembra mais nada, a gente usa essa regra aqui, 90% dá certo, tá? Por quê? Porque tem suas exceções, ok? Então 90% dá certo. Tá? Então, se você não lembrar de nada, faz isso aqui. Tá? Aí, você vai fazer a leitura. Se ficar beleza, se ficar bacana, ok, tem crase. Vamos lá. Vou à festa, vou substituir. Vou ao mercado, ficou bacana? Quando eu substituir pelo masculino, ficou bacana? Então, beleza, aqui tem uma crase, tá? Leva um acento grave aqui. Fechou? É só isso. Tá. Vai cair uma questão de crase. Verbos. Pessoal, vai cair verbo irregular. Pode escrever o que eu tô falando. Vai cair verbo irregular, tá? Trabalhei com alguns verbos irregulares com vocês, com os senhores, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Tipo ir, vir, intervir, ver, haver, reaver, crer e ter, tá? A gente trabalhou isso em aula, né? Então eu tenho certeza que você já fez as suas anotações, já tem as suas anotações, então tá tudo bem, tá? 5. Colocação pronominal. Gente, colocação pronominal. Quais são os pronomes que eu uso na colocação pronominal? Pronomes, oblíquos, átonos. Vamos lá. Que é o me, te, se, o, a, lhe, nos e vos, tá? O que é próclise? Próclise é quando vem antes do verbo, tá? Eu coloquei aqui, ó, antes. Então, imagina, préclise, próclise, préclise, tá? Então, vem antes do verbo. O verbo tá aqui, a próclise vem aqui, tá? E mesóclise é no meio do verbo. Como assim? O verbo tá aqui e o mesóclise tá aqui. O mesóclise, tá? Então, próclise, préclise, antes, pré, próclise. Mesóclise é no meio, mesóclise, ok? Mesóclise. E ênclise é que vem depois, tá? O verbo está aqui e a ênclise vem aqui. Vou dar um exemplo, né? Para não ficar só nesse tracinho e nessas bolinhas. Aí não dá, né, pessoal? Tá. Próclise. Não, ó. Esse aqui é um pronome, tá vendo? Não me abandone. Abandone. Esse aqui é o verbo. Então, próclise vem antes do verbo. O verbo tá aqui e a próclise está aqui, ok? Mesóclise. Minha meta, gente, taca o 2.0 aí, se você conseguir, bora lá. Minha meta, vírgula, direi. Então, aí eu encaixo aqui, ó, um pronome oblíquo, tá vendo? Direi, coloco lhes aqui. Dir-lhes-ei. Mais tarde. Mais tarde, ok? Então, mesóclise fica no meio. O verbo tá aqui, tá vendo? E ele encaixou bem no meio do verbo. E ênclise é o quê? É depois, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Descer. Ó aqui,
Vamos lá, ó, pronome oblíquo, divide-se, então o verbo está aqui e a ênclise está aqui. Divide-se a refeição. A refeição. Beleza? Tá. Fechou? Tá. Isso aqui eu tenho de colocação pronominal. Vamos para a nossa dica de número 6. A gente vai falar agora de concordância nominal e concordância verbal. Gente, concordância nominal, aquele que concorda com gênero, ó, gênero e número. Gênero masculino e feminino. Número singular e plural, ok? É bem simples, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, olha. Mulher linda. Quando eu falo mulher, eu estou falando no feminino. Então, quando eu vou dar um adjetivo para essa mulher, eu tenho que colocar esse adjetivo no feminino, ok? E se mulher está no singular, eu tenho que colocar esse adjetivo no singular, do tipo mulher linda. Entenderam? Então, gênero feminino e número singular, ok? Mulher linda. Agora vamos manter o gênero feminino e vamos colocar número, vamos colocar no plural. Então, mulheres lindas. Ok? Então, isso é concordância nominal. Vai concordar gênero e número, tá? E a concordância verbal? Professora, a concordância verbal é mais difícil para mim. Não é, gente. Não é. É que o nome é feio, né? Mas concordância verbal é ali quando tem aquela concordância da pessoa e número. Ou seja, verbo e o seu respectivo sujeito. Então, vai concordar em número e pessoa. Pessoa e número. Como assim? Vou dar um exemplo. Ele pensa em futebol. Se o sujeito está na terceira pessoa, o verbo também tem de estar na terceira pessoa. Ou seja, ele está na terceira pessoa. Então, eu vou conjugar o verbo na terceira pessoa. Pensa. É diferente quando eu falo eu, está na primeira pessoa. Então, eu vou conjugar o verbo na primeira pessoa. Penso em futebol. Quando eu falo, ele pensa em futebol. Então, o meu sujeito está na terceira pessoa, então o verbo estará também na terceira pessoa. Quando eu falo, eu penso em futebol. Então, está na primeira pessoa, o sujeito está na primeira pessoa, eu. E eu vou conjugar na primeira pessoa, penso em futebol. Ok? É só isso, é só conjugar. A concordância verbal, ela concorda ali o verbo e o seu respectivo sujeito. Tá bom? Os pássaros cantavam no jardim. Os pássaros cantavam no jardim. Eles cantavam no jardim. Tá? Então, se está no plural, eu vou conjugar no plural. Se está no singular, vou conjugar no singular também. Ok? Então, vamos lá. Análise sintática. A única coisa que eu trouxe aqui de análise sintática é o sujeito. Professora, mas pode cair objeto direto, objeto indireto? Pode cair. Mas lembre-se, objeto direto, ele tem um complemento naquela oração, objeto direto, tem um complemento naquela oração sem preposição, ok? Então, ele passa direto, ok? Objeto indireto, ele tem um complemento daquela oração, mas ele precisa de uma preposição. E as preposições eu já passei para vocês, com certeza vocês já decoraram, tá? Vamos lá. Análise sintática, sujeito. Por que sujeito, professora? Porque vocês confundem o sujeito oculto com o sujeito indeterminado. Tá? Então, a gente vai tirar todas essas dúvidas agora. Vamos lá. Sujeito simples. Quando é que eu tenho um sujeito simples na minha frase? Tá? Quando eu tenho um personagem, ou seja, quando eu tenho um sujeito. O mecânico trouxe o carro ontem. O sujeito da frase é o mecânico. O personagem da frase, o mecânico. Entendeu? Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um personagem. Então, por isso que eu chamo de sujeito simples. E o sujeito composto? Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais personagens, dois ou mais sujeitos na minha oração, ok? Como assim, professora? O mecânico e o eletricista são primos. Então, eu tenho dois personagens, eu tenho o mecânico e o eletricista.
Eu estou dizendo, eu estou passando uma informação de que eles são primos, tá? Agora, se eu falo assim, o mecânico, o eletricista e o padeiro são primos. Eu tenho 3 personagens, então eu ainda tenho o composto. Se eu tiver 4 personagens, 4 sujeitos, eu ainda vou ter sujeito composto, ok? Então, 2 ou mais sujeitos, 2 ou mais personagens, tá? E o sujeito oculto também pode ser chamado de sujeito elíptico, tá? Sujeito elíptico. Tá? O que é isso, professora? Também são 2 ou mais personagens tímidos. Como assim tímidos? Pessoal, tímidos. Por quê? Porque você consegue identificar, porém não está explícito, não está escancarado ali na tua oração, ali na tua frase. Vou dar um exemplo. Estudamos com disciplina. Por isso, temos êxito. Estudamos com disciplina. Professora, mas cadê o sujeito? Exatamente, ele é tão tímido que ele está escondido. Mas você consegue identificar. Por quê? Porque quando eu falo estudamos com disciplina, você sabe que estudamos com disciplina, nós estudamos com disciplina. Por isso que quando aparece sujeito oculto, geralmente, gente, dica, você consegue encaixar o nós, ok? Nós estudamos com disciplina. Trabalhamos com disciplina para o sucesso dessa empresa. Trabalhamos com disciplina para o sucesso. Quem? Quem é que faz esse serviço? Nós. Entenderam? Então, este é o sujeito oculto. Você consegue ele identificar. Ele é um personagem tímido. Ele não aparece escancarado na frase, na oração. Mas você sabe que o nós está ali. Você consegue conjugar. Entenderam? Beleza. E o indeterminado? Gente, ele não é identificado. Mas com certeza ele existe, tá? Geralmente aparece o eles. Tá? Eles. Eu acredito que não vai cair na sua prova o C, mas eu trouxe aqui um exemplo só pra gente ter conhecimento de causa, tá? Mas vamos lá. O indeterminado, eles. Oculto, nós. Indeterminado, eles. Um exemplo para um sujeito indeterminado, tá? A minha oração. Falam que este filme é muito bom. Quem falam? Eles. Entenderam? Conseguiram pegar? Falam que este filme é muito bom. Aí você fica pensando, meu Deus, mas quem que tá falando isso? Quem que falam? Eles. Ok? Então aí eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Falam que este filme é muito bom. Eles falam que este filme é muito bom. Elas falam que este filme é muito bom, tá? Professora, como que eu consigo encaixar o C? Eu acho que não vai cair, mas vamos lá, vai que, né? Acredita-se que isto é valioso. Então, acredita-se que isto é valioso. Então, é um sujeito indeterminado. Beleza. Oração sem sujeito. Gente, geralmente, como o negócio da crase lá. 90%. 90% dos casos, fenômenos da natureza. Como assim? Chove muito. Quem que é o sujeito aqui, professora? Quem que é o personagem aqui? A água? Não, eu não falei. Não falei nada de água aqui. Eu falei chove muito. Então, é um fenômeno da natureza. Então, é uma oração sem sujeito. Chove muito. Trovejou ontem. Ventou semana passada. Ventou semana passada, ok? Então, geralmente, esses verbos, assim, de fenômenos da natureza, chover, trovejar, ventar, gear, nevar, amanhecer, relampejar, ok? Então, são verbos assim, a gente consegue identificar rapidinho que é uma oração sem sujeito, tá bom? Beleza? Tá. 8, figuras de linguagem. Gente, vai cair uma figura de linguagem. Então, no simulado que a gente fez para Embu das Artes, a gente fez um resumo bem bacana a respeito de figuras de linguagem. Eu tenho certeza que você anotou no seu material, então faça a leitura rapidinho aí, tá bom? Interpretação textual. Aprendemos que a interpretação textual é aquilo que o autor quis dizer em seu discurso, tá? Então, preste atenção. Por isso que você tem que ir com a mente tranquila, você tem que dormir bem. E você não pode chegar todo afobado lá, atrasado. Não se atrase, tá? Leva uma garrafinha com água, coloca a garrafinha ali, não coloca na sua mesa, coloca a garrafinha ali no chão, tá?
No início você faz, se você é cristão, você faz aquela oração tranquila, ou você faz ali a sua meditação antes de começar a prova, senta ali no seu lugarzinho, respira, pega aquela prova, começa a fazer a leitura. Quando o fiscal der o ok, tá bom? Vai desesperado, mas antes de você começar a leitura, respira ali, sabe? Tira 5 segundos para você respirar, para você ficar tranquilo, para você poder começar a realizar, começar a fazer a tua prova, ok? Tá bom? Eu tenho uma dica também. Provavelmente você vai dormir pilhado, você vai dormir preocupado, às vezes você vai conseguir dormir às 8 horas, às vezes 6 horas, 5 horas, 4 horas, né? Tá. O importante, eu nunca falei isso em uma aula aberta, assim, nunca falei, mas vou passar essa dica para vocês, tá? Levanta, tira sua meia, sua pantufa, sei lá, você dorme de meia, tira seu chinelo, vai para fora, vai ali no seu quintal, ou você que está no seu apartamento, desça lá para o jardim, tire o calçado, tá? E tente ficar pelo menos 3 minutos descalço na terra, tá? Os 2 pés. Que é isso? Meu Deus, a senhora tá fazendo a cerimônia. Não, é que assim, eu não tenho tempo para explicar, mas é cientificamente comprovado, tá? A ciência comprova. Isso não vai resolver todos os seus problemas, mas vai te ajudar, tá? Em uma outra oportunidade, a gente comenta sobre isso. Mas se você aceitar a dica, faça isso. Fica ali uns 3 minutinhos, pelo menos. Se dá para ficar 5, fique 5, tá? Mas fique pelo menos 3 minutinhos ali com os seus pés. A planta dos seus pés na terra, tá? Na grama, na terra, ok? Beleza? Então vamos lá. Interpretação textual, preste atenção. Preste atenção que o enunciado, o que a banca está te pedindo, o que o examinador, a intenção do examinador, o que o examinador está te pedindo, o que o enunciado está te pedindo, e preste atenção, tá? Toda vez que tiver ali a incorreta, você circula, tá? Aquela palavra incorreta, tá? Você circula, para você não cair em pegadinha, tá? Que às vezes é uma questão que você sabe, mas porque você não prestou atenção no enunciado, porque você está cansado, porque você está nervoso, você acaba caindo em pegadinha. Então presta atenção. Presta atenção também naquelas que parece que está tudo certo. Gente, é letra de lei. A banca cobra letra de lei, tá? Vamos lá. Figuras 9. Eu trouxe aqui a questão de número 30 e a questão de número 37. Questão de número 30 e questão de número 37 do seu caderno de questões, tá? Então, por quê? Porque eu quero trabalhar um pouquinho aqui, tá? No 30, olha, temos uma oração subordinada adverbial temporal. O que é isso, professora? Pelo amor de Deus, o que é isso? Gente, por isso que já nas primeiras aulas eu já estava pedindo para vocês decorarem 2 ou 3 conjunções, cada uma delas. Lembra? Tá lembrado? Beleza. Então, ia ajudar aqui. Mas vamos supor que você não lembra de nada. Você decorou, você foi muito bem nos simulados, nas questões, foi muito bem, mas isso aqui deu um branco, que está muito nervoso, tá? E outra, gente, leva um chocolate, leva um doce para você comer, tá? Por causa do açúcar. Você vai ficar sonolento. Então, come ali um pedaço de doce, uma barrinha, sei lá. Eu levo chocolate, não levo barrinha não. Eu já levo chocolate mesmo, tá? E não esqueça da água. Vamos lá. Temos uma oração subordinada adverbial temporal. Beleza, não se preocupa. Vamos lá, temporal, de tempo, tá? Como assim, professora? Temporal é uma chuva que veio muito forte, é uma ventania que foi muito forte? Não, não é isso, gente. Temporal é quando alguma coisa aconteceu. Quando aquele algo aconteceu. Então, a gente está procurando isso. Quando aconteceu. Então, olha, fiz o trabalho conforme o planejado. Não, aqui é de acordo, conforme. Não tem nada a ver com oração subordinada adverbial temporal. Tem nada a ver com tempo. Fiquei feliz desde que ele me deixou. Quando é que eu fiquei infeliz? Entenderam? Olha, quando aconteceu isso? Quando que aconteceu a minha infelicidade? Desde quando ele me deixou, desde aquele dia. Então aqui é a nossa resposta, é o nosso gabarito, é a letra B. Entenderam? Você não pode, gente. Então por isso que você tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Se você tiver um tempinho, vá ao banheiro, lava o seu rosto e volta aí, ó. Vamos acertar a questão. A gente está ensinando você a acertar questões de prova, ok? Tá. Se eu tivesse dinheiro, iria
embora do país. Se eu tivesse, como eu não tenho, eu não vou, entendeu? Se eu tivesse, é uma condição. Se eu tivesse dinheiro, eu iria, é uma condição. Mas se eu não tenho, então eu vou ficar por aqui mesmo. Não viajei, porque estava nevando. Então eu estou explicando, estou dando o motivo. Por isso que eu não viajei. É por isso, porque estava nevando. Só por isso que eu não viajei. Choveu tanto que inundou o estádio de futebol. A pessoa que está cansada e não presta atenção, ela vai ver aqui temporal, pronto, ela já vai para a letra E. Choveu tanto, ou seja, deu um temporal que inundou o estádio. É essa a resposta, a pessoa vai falar. Entenderam, gente? Então, por isso que você tem que ter tranquilidade, tá? Respira fundo, não entendeu? Leia novamente, tá? Vamos lá. Mas aqui, eu quero que você, como amanhã é a sua prova, então eu quero que você lembre disso. Temporal de tempo. Quando, assim que, logo que e desde que. Só que eu tenho um problema no desde que. Porque ele pode ser temporal, como ele pode ser condicional. Condicional. Como assim, professora? Porque na tabelinha de condicional, eu também tenho desde que. Entenderam? Tipo, só que é uma condição. Então, você vai olhar o texto, você vai analisar, você vai ver o enunciado e você vai analisar isso. Condicional é uma condição. Te dou carona, desde que esteja pronto no horário, entendeu? Então, eu vou te dar uma carona, mas tem uma condição, você vai ter que estar pronto. Entenderam? Desde que, tá? Então, condicional é se, caso, desde que, contanto que. O que mais cai, gente, é concessivas, tá? Isso que eu tô passando para vocês, condicional, concessivas, temporal, adversativa também. Adversativa é o que você mais usa no seu dia a dia, tá? Adversativo, o que é? Conjunção coordenativa é adversativa. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto. Então, adversativa é o que você usa mais, tá? A condicional é essa que eu falei. Se, caso, desde que, contanto que. E as concessivas? Concessivas, eu não sei se você lembra daquela música, ou se você já ouviu falar. Ainda que a figueira não floresça. Aí canta um trecho, aí fala assim, eu me alegrarei em ti. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda assim, gente, é uma coisa contrária. Ainda assim, mesmo que não florescer, mesmo que dê tudo errado, eu ainda vou alegrar em tua presença. Entendeu? Isso é a concessiva. Você nunca mais vai esquecer, tá? Concessiva. Ainda que, embora, tá? Nunca mais você vai esquecer. Vamos lá, pro 37. 37. Ana dedica-se. Por que a senhora trouxe esse aqui também? Porque fala de conjunção. E aqui a pessoa que ela não decorou nenhuma conjunção, ela vai conseguir acertar essa questão. Por quê, professora? Eu vou ensinar agora. Ana dedica-se muito aos estudos. Parece não conseguir tirar bons notas. O que você vai fazer? Você vai substituir, gente. Você vai colocar o logo aqui, o pois aqui, contudo aqui, assim aqui. Então vamos lá. Ana dedica-se muito aos estudos. Logo, parece não conseguir tirar boas notas. Logo, gente, é como se fosse uma consequência. Então, não é uma consequência. Porque a consequência seria, então, ela ia tirar boas notas, né? Então, se ela estuda muito, ela vai tirar boas notas. Então, isso seria uma consequência. Então, logo aqui, não caberia. Então, e o pois? Pois é uma explicação. Ana dedica-se muito aos estudos. Pois parece não conseguir... Não. Seria assim, Ana dedica-se muito aos estudos, pois tem o objetivo de passar, entendeu? Tá explicando por que ela se dedica tanto, tá? Contudo, Ana dedica-se muito aos estudos. Contudo, lembra que eu falei para vocês? Adversidade. Contudo, porém, todavia. Então, vamos lá. Contudo, parece não conseguir tirar boas notas. Então, ela dedica tanto, mas parece não conseguir tirar boas notas. Então, aqui você já ia matar, tá? Então, é letra C de com fé você passa. Com fé você vai passar. Tá? Então, nosso gabarito aqui é letra C. Contudo. Aqui, assim, consequência ou conclusão. Então, também consequência, sequência, tá?
Bora, pontuação. Gente, rapidão. Ponto. Gente, ponto, ponto, ponto final. Encerra o período. Ponto e vírgula. Gente, não encerra o período. Mas a gente pode usar também o ponto e vírgula. Aqui, ó. Ponto e vírgula, não encerra. Aqui encerra o período. Aqui não encerra o período ainda. Tá? Mas a gente pode servir também. A gente pode usar, quer dizer, usar o ponto e vírgula para enumerar, tá? Interrogação, gente. Pergunta. Clichê, né? Ponto de exclamação, a gente usa muito em interjeições, tá? O ponto de exclamação. 2 pontos, pessoal. Quando a frase ela não está concluída, ok? Ela não está concluída. Os 2 pontos também servem para enumerar ou explicar. Aqui é um travessão, parece um hífen, né? Mas é um travessão, um pouco maior, tá? É um travessão. Ele inicia uma conversa, né? A gente sabe disso, que o travessão inicia ali uma conversa, e ele também pode ser usado, assim como a gente usa entre vírgulas e entre parênteses, tá? Para explicar alguma coisa, para deixar uma oração intercalada, tá bom? Reticências é algo inacabado, ou ele serve para supressão de texto. Vou dar um exemplo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí tem aquela parte, deitar-me faz em verdes pastos. Mas você não, pastos. Mas você não quer colocar isso. O que você faz? Você coloca assim, ó. Aí continua. Guia-me pelas veredas. Entendeu? É assim. Vamos lá. Por amor do seu nome. Entre aspas. Pessoal, entre aspas, ela indica uma citação quando você está citando, né, algum autor ou a fala de alguém. Você pode usar também em gírias, você pode usar também em palavras estrangeiras, tá? Entre parênteses, ela separa uma reflexão. É usado também como entre travessões, né? Só que ela também usa para explicar alguma coisa, para separar uma reflexão, tá? E a vírgula? Vírgula eu acho que é o que vai cair, tá? Vírgula, se cair alguma coisa de pontuação, eu estou apostando em vírgula, tá? Vírgula, rapidão, ó. É uma pausa breve. Ela também é usada para explicação quando a gente coloca entre vírgulas, né? A gente explica ali do tipo Felipe, vírgula, menino disciplinado e educado, vírgula. Né? Então, coloquei ali entre vírgulas, menino educado e disciplinado, coloquei entre vírgulas para explicar o que o Felipe é. Aí, ótimo profissional. Ok? Tá, então, eu estou explicando. Serve para separar os vocativos do tipo meninas, vírgula. Eu estou separando o vocativo meninas. Meninas, vírgula, saiam da rua. Tá? Serve também para separar quando a gente coloca ali a data, sabe? Tipo, Embu das Artes, vírgula, 7 de dezembro de 2024, tá? E também eu coloquei aqui, ó, verbo, para eu não esquecer de falar isso para os senhores. Ele também substitui, vírgula também substitui verbo. Verdade. Vou dar um exemplo. Eu gosto de massa. Ele, porém, gosta de churrasco. Então, eu vou substituir o verbo gostar. O verbo gosta, tá? Eu conjuguei ali, ele gosta. Então, eu vou substituir. Olha como vai ficar. Eu gosto de massa. Ele, porém, de churrasco. Eu coloquei ele, porém, vírgula, de churrasco. Então, eu substituí, eu tirei, eu suspendi, eu tirei o verbo gostar, e coloquei uma vírgula para substituir este verbo. Fechou? Pessoal, eu tenho a última aqui, a última dica. Gente, esse aqui é o emprego correto de algumas palavras, tá? Que eu achei necessário trazer, ó. Acima, acima, abaixo, abaixo, acerca de e cerca de. Gente, acerca de, aproximadamente. Estou aproximadamente 50 metros da padaria. Estou a cerca de 50 metros da padaria. Cerca de, mais ou menos. Cerca de, mais ou menos, 2 semanas depois, iniciei o projeto. Cerca de 2 semanas depois, iniciei o projeto, tá? E acerca de é a respeito de. Discursei acerca de políticas públicas, tá? Aí eu tenho aqui afim separado, afim junto, que fala de afinidade.
Ao encontro e de encontro. Pessoal, ao encontro é a favor de. De encontro é oposição, é choque. Como assim? Vou dar um exemplo. Ao encontro. Seu projeto veio ao encontro de nossos objetivos, concordou, combinou com os nossos objetivos. Então, ao encontro. Então, veio ao encontro. Quando eu falo de encontro, é foi de encontro ao poste, é oposição, é choque, ok? Tá. Ao invés de, ao contrário de. Em vez de é lugar em lugar de. Isso aqui é importante, hein? Ó. Ao invés de, eu falo ao contrário de. Ao invés de rir, ele chorou. Quando eu falo em vez de, eu estou falando de lugar. Em vez de ir para Bauru, foi para Embu. Onde, já expliquei para vocês também, que é onde é permanência, é um lugar fixo, né? Eu não sei onde você mora. E aonde é um movimento ali, é um deslocamento. Aonde iremos, tá? Mal e bom, mal e bem. Aqui, pessoal, como que eu faço para diferenciar? O que eu faço? O contrário de ma com u é o o. Entendeu? Ou seja, é o bom. Pega isso daí. Ou contrário, o contrário de mal com L é o bem. Entendeu? Olha isso aqui. Fechou? Nunca mais você esquece, tá? Ó, mal com L é um E grande. Então, é um BE. Em vez de ser BU, tá? Beleza? Pegaram essa dica? Mal, bem. Então, ó, mais uma vez. Mal, bem. Entenderam? Então, vamos lá. Gente, por que? Pra gente encerrar, tá? Quando eu falo assim, por que separado, é uma pergunta, é o normal. É o porquê que a gente sempre usa para perguntar. Por que você está estudando, tá? Então, eu uso esse porquê separado. Para responder, eu uso o porquê junto. Porque quero passar, é óbvio, né? Porque quero passar. Tem um ponto aqui. Porque quero passar. E quando a gente usa o porquê separado com acento circunflexo? Gente, a gente sempre usa. Geralmente, né? 95% das vezes eu uso esse porquê aqui no final da oração, no final da pergunta. Está estudando por quê? Aí eu coloco um circunflexo, né? Entenderam, gente? Sempre onde? Sempre no final, tá? Sempre no final. Está estudando, você está estudando por quê, ó? Por que você está estudando? Uma pergunta normal. Resposta, porque quero passar. Você está estudando por quê? Viu que eu desloquei e mandei o porquê lá para o final. Então, eu uso um circunflexo. Continuo separado e uso um circunflexo, tá? Agora, este porquê, gente, é um substantivo. É um substantivo, tá? O porquê. Quando eu falo de substantivo, então sempre eu tenho um artigo antes, tá? Então, eu tenho aqui o artigo o. Não entendo o porquê da mentira. Não entendo o porquê. Então, eu estou usando aqui o porquê como se fosse um substantivo. Não admito os seus falsos porquês. Mas, professora, a senhora falou que no final da oração é o porquê separado. Exatamente, presta atenção. Quando eu estou fazendo uma pergunta e o porquê está no final, ele é separado com acento circunflexo. Circunflexo, quando eu estou fazendo uma pergunta. Você está estudando por quê? Entenderam? Aí aqui eu estou usando ele como substantivo. Não admito os... Olha o artigo aqui, ó. Não admito os seus falsos porquês. Fechou? Pessoal, é isso aí que nós temos para hoje. Nós temos ainda agora a aula as dicas, né, de direito constitucional, administrativo, ECA, direito penal. Nós temos aí a declaração também. Pessoal, eu espero que você tenha um bom desempenho, tá? E lembre-se, com fé você passa. E aí, pessoal, e aí, confinianos, vocês que estão na luta aí com a gente,
para essa prova, né, de Embu das Artes. E olha, tá pertinho, tá pertinho. Então vamos começar. O que a gente tá fazendo aqui agora? Eu não tô passando matéria para vocês. Eu tô passando aqueles bizus ali para vocês pegarem, porque a prova já tá bem próxima. Então, beleza? Vamos começar aqui, né? Tem aquele negócio que a gente fala, olha, eu sonhei com a prova e vai cair isso e isso. Mas assim, eu vou falar para vocês, vendo o comportamento da sua banca, e vou passar para vocês o que provavelmente ela pode cobrar amanhã. Vamos dizer assim, o que mais cai ali, o que sua banca mais pede de todo edital. Vou estar ali diminuindo para vocês e vou falar aqui para vocês, olha, se fosse eu fazendo essa prova, eu apostaria nisso, nisso e nisso. Então vamos começar. Primeiro, porcentagem. Você tem que ir amanhã será sua prova amanhã, né? Você tem que ir para sua prova sabendo porcentagem. E quais são os tipos de questões? Como que ela pede porcentagem pra gente? Vou colocar aqui para vocês. Ó, coloquei aqui. Esse daqui é um do nosso caderno e é mais ou menos esse estilo de questão que a sua banca pede. Então, quando a gente fala de porcentagem, você pode perceber ali que ela te dá um valor final e ela quer saber esse valor inicial. Então, ali, ó, Laura teve um aumento de 11% do seu salário, passou a ganhar 5.328. Qual o valor do salário de Laura antes do aumento? Então, com certeza, aposto em porcentagem. Segundo tema, anagramas. Anagramas. Eu apostaria em anagramas. A sua banca, ela gosta de cobrar anagramas. E qual é o estilo da banca? Como que ela pede? Ó, essa daqui é uma questão da banca. Vamos lá, quantos anagramas podemos formar com as letras de como se escreve o número 13, tá? 13 ali você coloca, tem 5 letras, se repete a letra E, aí você resolve tudo certinho, assim, é desse jeito que ela cobra anagrama. A gente já viu isso, tá? A gente já revisou isso. Outro também, ó, já foi 2, hein? Porcentagem de anagramas. Apostaria também em racionalização. Racionalização é mais ou menos esse estilo que ela pede aqui, ó. Ela coloca ali para você uma divisão ali, coloca a raiz quadrada embaixo e ela não pede somente isso. Antes aqui ela fala, ó, eu quero dobro, eu quero triplo, eu quero metade. Então, além de você resolver essa continha aqui, que eu já falei com vocês, já passamos aqui, que ali embaixo você tem que dividir em partes, você tem que fatorar esse número, enfim, a gente já falou sobre isso. No final, você acha uma resposta, você volta lá para saber o que ela está pedindo, se é isso mesmo. E aí, no caso aqui, pediu o dobro. Então, você acharia a resposta. E aí, no final, você teria que multiplicar por 2, tá? Então, acredito sim que racionalização seria uma aposta minha. Outro. Juros simples. Esse daí eu poderia até deixar por último, né? Mas, juros simples. Juros simples. Ela pode sim. Já vi outras provas também que ela encaixa os juros simples ali. Então vamos lá, questão 78, que cai de juros simples, mas não é somente isso que eu quero mostrar para vocês. É isso daqui, ó. Considere que foi aplicado um capital. Já falei para vocês que não vai ter só juros simples, não é composto porque seu edital não pede. Então, juros simples, você já lembra do que? Da cidade do Batman, J, CIT, onde J é juros, C, capital, I é a taxa em porcentagem e T de tempo, tá? O tempo pode ser ao dia, ao mês, ao ano, assim como a taxa também. E lembrando que quando a gente fala de taxa, a gente sempre coloca o cenzinho ali embaixo. Então, se eu tá aqui, ó, 3,5 por 100, você lê isso aqui, ó, 3,5%. É a mesma coisa que 3,5 por 100. Então, você vai escrever assim, ó, 3,5. Gente, peraí. Eu não sei por que eu tô desenhando com o mouse se tem uma caneta aqui. Vamos lá. Aqui, então ele falou 3,5%, você vai ler 3,5%. E é assim que você vai colocar lá na sua prova, ó. Vou escrever aqui, ó, JCIT. Isso daqui é o quê? De juros simples. E ali é só você substituir, tá? E lembrando mais uma coisa. O seu tempo, a sua taxa tem que estar de acordo com o seu tempo. Então ali, se a porcentagem aqui tá falando que é anual, você tem que transformar o seu tempo em anos. Aqui ele me deu tempo em meses. Então eu teria que transformar isso daqui em anos. 48 meses, isso daqui dá para mim 4 anos. 4 anos.
Então, ou seja, aqui no T de tempo eu não colocaria 48, porque 48 é meses. No caso, eu colocaria 4, que é 4 anos. Porque tem que ficar porque tem que ficar o meu tempo de acordo com a minha taxa, tá? E aqui ele não vai ficar falando para você o tempo todo, não, ó, 3,5 ao ano. Não, você viu aqui, ó, que ele mandou ó, uma taxa anual que rende juros simples de 3,5 em um tempo de 48 meses. Então ele colocou o anual aqui para você passar lendo, correndo ali e passar despercebido. Então, esse daí. E mais um, que seria, ó, já foi porcentagem, anagramas, racionalização, juros simples e razão e proporção. O que é razão e proporção? Vou te mostrar aqui uma questão do que eu tô falando. Vamos diminuir essa linha aqui, gente. Pronto. Razão e proporção. Eu tenho lá uma questão. Aqui, ó. 53. José possui 38 canetas, das quais 18 são pretas. Qual é a razão entre a quantidade de canetas não pretas e o total de canetas? Então aqui ele me deu o total. Então ele quer saber a quantidade de canetas não pretas sobre o total de canetas. Total de canetas. O total de canetas ele já me deu que é 38. 38. E das quais 18 são pretas, você tira ali 38, você tira 18 que são pretas, porque ele quer não pretas, então fica 20. Então aqui, canetas não pretas, 20 canetas não pretas. Aí, você olha lá, nas alternativas não tem. Já falei também pra você, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar. O mesmo número que eu divido em cima, eu divido embaixo. Aqui no caso, foi divisível por 2, né? Então eu divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo. Ia ficar 10 sobre 19. Aí sim eu ia achar ali questão gabarito letra C, tá? Então, fiz ali minha conta certinho, não tem o resultado nas alternativas, vou simplificar, tá? E a sua banca, essa banca, ela ama simplificação, ela ama. Então, provavelmente, todos que se cair de razão e proporção e você fizer de cara e não tem a resposta ali, simplifica, tá bom? De mesmo número que você divide em cima, divide embaixo. Tem mais uma aqui também, de razão e proporção, que eu queria mostrar pra você. Cadê? Aqui, ó. Essa. Em uma abordagem rotineira, a GCM de Embu das Artes flagrou Jeremias com 2 tipos de substâncias ilícitas. No total, foram achados 24 pacotinhos, tendo sido encontrado cocaína em somente 8 desses pacotinhos. Qual é a razão entre a quantidade de pacotinhos sem ter sido achado cocaína, para o total de pacotinhos encontrados? Então, isso daqui é só você prestar atenção. Total, foram 24 pacotinhos. 24. Ter sido encontrado somente 8 desses pacotinhos. Então, foram encontrados somente 8 pacotinhos com cocaína. Qual que é a razão entre a quantidade de pacotinhos sem ter sido achado cocaína? Então, presta atenção nisso aqui. Aí você vai lá, pega 24, tira 8, isso aqui vai me dar 16, certo? E aí, foi o que eu falei. Isso daqui não tem ali nas alternativas. O que eu vou fazer? Vou simplificar, tá? E aqui você pode perceber que tem 24 aqui, aí você fala, vou colocar 8 sobre 24 ali que tá parecido. Não, não é essa a resposta. Simplifica ali que você vai achar. No caso aqui, se não me engano, eu dividi aqui em cima, ó, 16, dá pra gente dividir aqui por 2, dá, fica 8. Fica 8 aqui, dividindo por 2 fica 12, né? Mesmo assim, eu vou lá, não tem essa resposta, eu ainda continuo dividindo. Vou dividir aqui por... Dá pra dividir por 4. Vou dividir aqui em cima por 4 e aqui embaixo por 4 também. 8 dividido por 4, isso aqui vai me dar 2. E 12 dividido por 4, isso aqui vai me dar 3, isso mesmo. Aí, ó, finalizei aqui. 2/3. Vou escrever aqui porque eu acabei riscando. E é ficar aí com a letra A. Entendeu? Então, você fez a conta certinho, não deu simplificar ela. E por último, não, acho que foi sim, qual porcentagem, anagramas, a gente falou sobre racionalização, juros simples e razão e proporção, tá? Essa é a minha aposta, mas também acho que poderia, se não cair uma dessas, pode cair de MMC e MDC. E eu vou colocar aqui uma... Gente, deixa eu ver aqui, questão 70, anotei aqui, ó.
pra mostrar pra você. Aqui, ó. 3 irmãos estão batendo tambores, a cada um está batendo um ritmo. O primeiro bate a cada 3 segundos, o segundo bate a cada 4 segundos, o terceiro bate a cada 6 segundos. Se eles baterem juntos, após quanto tempo baterão juntos novamente, tá? Essa daqui é uma questão MMC ou MDC. Ali você descobre se ele tá pedindo o máximo, entendeu? Se ele tá pedindo o mínimo. Então, se cair uma, vai cair desse estilo aqui, tá? E agora, vou falar um negócio importante para vocês, que é sobre conversão. A sua banca, ela gosta, na parte matemática, fazer conversão das coisas. Como assim? Eu anotei aqui para vocês, ali que a gente fez a questão de juros simples, que ela gostou ela quer que você faça conversão, o tempo estava em meses, ela queria que você fizesse conversão para anos, então ela gosta muito disso, de transformar minutos em horas, horas em minutos, em segundos, quilo em gramas, litros em ml, lembrando que um quilo é 1.000 gramas, 1 litro, 1.000 ml. Gente, eu já vi falando que 1 metro é 60 centímetros, pelo amor de Deus. 1 metro não é 60 centímetros, não vai ficar fazendo essa confusão com hora. 1 metro, 100 centímetros, tá? Não vai fazer essa confusão. Tá, deixa eu ver aqui. Acredito que é isso que eu tenho que passar para vocês. E por último aqui falando, banca. A sua banca, ela gosta dessa pegadinha. Ela gosta de pedir uma coisa para você e lá no finalzinho pedir outra, entendeu? Que nem a gente fez ali a gente viu ali questões passadas que isso aconteceu. Por exemplo, você faz a racionalização ali, vamos lá. Aqui, ó. Você faz a racionalização. Você acha ali a resposta e você vai direto já colocar. Se não me engano, esse daqui a resposta deu B. Só que daí você tem que voltar lá e ler e ver se é isso mesmo que ela está pedindo. Porque você pode perder ponto por desatenção. Então você fez lá, você achou um resultado. Volta lá no seu enunciado e pergunta, ó, deixa eu ver qual que é realmente a pergunta. O que ela está pedindo? E aí você teria que multiplicar, no caso aqui, multiplicar por 2, porque ela pediu o dobro. Então, a sua banca, ela gosta de fazer isso, tá? Ela vai pegar muita gente por desatenção. Você sabe o assunto, mas você erra porque é desatento. Então, volta lá e lê de novo. E ter compreensão, né? Você entender o que ela tá pedindo, tá? Finalizamos aqui a parte de matemática, mas eu quero falar pra vocês, você que é de primeira viagem, né? Concurso de primeira viagem, é sua primeira prova. Se você ainda não imprimiu, não olhou seu ensalamento, olha hoje, não deixa para a última hora. Não vai querer acordar cedo amanhã e tentar olhar porque o site fica congestionado, gente. Você não consegue abrir. Então, se você ainda não fez, que já deveria ter feito, olha agora. Garrafinha, leva a garrafa d'água sem o rótulo. Ela tem que ser transparente, sem o rótulo. Caneta preta. Olha lá no seu edital, tá pedindo caneta azul, tá pedindo caneta preta? Geralmente pede caneta preta, tá? E aí, se o seu edital tá pedindo caneta preta e você chegar lá com uma azul, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, não vai fazer com uma caneta azul, faz com uma caneta preta, tá? Já aconteceu isso, porque todos nós também já passamos em vários concursos. E em concursos, uma moça chegar em mim e querer comprar uma caneta preta de mim, porque ela não sabia que era caneta preta, ela tinha levado só caneta azul, tá? Ela não achou ninguém lá para comprar uma caneta preta. Graças a Deus eu sempre levo 3 canetas, 4 canetas. Mas por que tudo isso? É porque um ou outro ali pode não funcionar, acontecer alguma coisa. Ou você, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Então, olha lá a cor da caneta. Outra coisa, relógio. Não leva relógio, não leva. Ah, mas o meu relógio eu preciso ver a hora. Pra quê? Gente, tem um relógio enorme lá na sala. Não leva relógio. Se o seu relógio tocar aquele pipi, pipi, pronto, já era. Você já é desclassificado. Seu celular. Você não pode ficar sem celular. Confere. Hoje você vai acordar amanhã, porque provavelmente você colocou o alarme, né? Você vai acordar amanhã, desliga todos os seus alarmes. Ah, mas não é alarme que vai tocar na hora da prova. Não interessa, desliga todos os seus alarmes, tá? Porque tem celular que mesmo desligado, na hora do alarme ele toca. Eu tinha um celular que era assim. Então, desativa seus amanhã, porque você tem que acordar, né? Então, desativa os seus despertadores, tá? Modo avião, pelo amor de Deus. Desliga lá, tudo certinho. E acredito que é só isso mesmo. Aí você fala, meu Deus, e agora? Com que roupa que eu vou que eu não sei?
vai com uma calça jeans, vai com uma legging, uma blusa soltinha, bem tranquilo. Não precisa de muita coisa. Vai lá, coloca um tênis confortável e vai, tá? Acredito que são só essas. Lembrando, não esquece do seu ensalamento. E outra coisa, você não conhece o lugar. Olha hoje no Google Maps. Vê lá quantos minutos é até a sua prova. Chega antes, tá? Para você não ficar afobado, para você não perder a prova, não chegar atrasado. Então, acredito que seja isso as dicas que eu tenho que dar para vocês. Fiquem tranquilos, vocês estudaram para esse momento acontecer. Vocês vão chegar lá. Você que, né, você que é cristão, você que tem alguma certa religião, vai lá, faz a sua oração tranquilo, pede para Deus lá iluminar sua mente para você lembrar de tudo aquilo que você estudou. E é isso, gente. Fiquem tranquilos. Colocar uma pressão toda, depois fala para ficar tranquilo. Mas é assim mesmo, tá? Tenham calma, façam com calma. E vocês estão aqui junto com a gente hoje, participando, né, dessas dicas aqui, desses bisuns. Vão com Deus, tá? E é isso, gente. Com fé você passa. E eu espero ver seu nome lá na lista de convocados. Bora lá, agora a Constituição Federal, Emenda Constitucional número 45 de 2004 e Declaração Universal dos Direitos Humanos. Guarda, não se esqueça de curtir este vídeo e também de se inscrever neste canal. Vamos lá. Minha primeira dica aqui dessas matérias artigo 1º fala dos fundamentos, lá na Constituição Federal, tá? O Socidivaplu, artigo 1º fala dos fundamentos. Você não pode confundir, deixa eu pegar aqui minha canetinha, você não pode se confundir. O artigo 1º, você não pode confundir o artigo 1º com o artigo 3º. Aqui fala dos fundamentos e aqui fala dos objetivos fundamentais, ok? Os fundamentos, Socidivaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também pluralismo político, ok? Estes são os fundamentos, tá? Artigo 2º fala dos poderes da União, legislativo, executivo e também o judiciário. E a gente não pode se esquecer que todo poder emana do povo, ok? Isso fala lá no parágrafo único do artigo 1º, tá? Artigo 3º, objetivos fundamentais. Inicia os incisos dessa forma. Construir, garantir, erradicar e promover. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá? E fala também de promover o quê? O bem de todos, tá? Artigo 4º fala das relações internacionais, os princípios que regem as relações internacionais. A gente não pode se confundir, ok? Então, não confunda o artigo 1º que fala de fundamentos Socidivaplu com o artigo 3º que fala dos objetivos fundamentais, construir, garantir, erradicar e promover. Artigo 5º. Gente, desde o primeiro dia que eu trabalhei com vocês, Constituição Federal, eu disse, leia o artigo 5º. Eu lembro que na aula, no final da aula, eu disse, quando terminar essa aula, você vai lá e faça uma leitura do artigo 5º. Eu espero que vocês tenham feito isso, ok? Tá? Por quê? Porque você precisa da leitura do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Não confunda Constituição Federal com Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que isso, professora? Eu sei que teve gente que se confundiu. A gente mandou no caderno de questões, lá nas últimas páginas, lá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para você fazer a leitura. São 30 artigos, ok? Tá, vamos lá. O que eu tenho aqui no artigo 5º? Que você, na minha mente, você já fez a leitura, ok? Tá. O artigo 5º fala de direitos e garantias fundamentais. O caput, óbvio, né? Fala que todos,
brasileiros, estrangeiros, residentes no Brasil. Eles têm direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Professor, até o turista tem direito a isso? Até o turista. Todos, tá? A todos são garantidos estes direitos, tá? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Está no caput do artigo 5º, na cabeça do artigo 5º, tá? Aí nós temos aqui esse inciso, gente, falando de emenda constitucional. Emenda constitucional número 45. O que a professora acha que pode cair na sua prova? Celeridade na tramitação de processos. Pode cair também o parágrafo 3º. Pode cair também o parágrafo 4º. Parágrafo 3º. Os tratados internacionais sobre direitos humanos. Aqui a gente está falando que os tratados, a Constituição fala que os tratados internacionais sobre direitos humanos, tá? Então não é qualquer tratado internacional, fala de direitos humanos. Então todo tratado internacional de direitos humanos que for aprovado pelas duas casas do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos seus respectivos membros, eles levarão status de emenda constitucional. Não esqueça disso. Parágrafo 4º. Tribunal Penal Internacional. O Brasil fez adesão a ele. Então, se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tá. Falando ainda de emenda constitucional número 45 de 2004. Nós temos aqui o artigo 92, que fala o seguinte. Vou resumir o artigo 92 para vocês, da Constituição Federal, tá? Artigo 92 da CF. O Conselho Nacional de Justiça, ele é órgão do Poder Judiciário, tá? Então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele é órgão do Poder Judiciário. E ele tem a sua sede na capital federal, tá? Então, o Conselho Nacional de Justiça, a sede dele é lá na capital federal. Assim como o STF e os tribunais superiores. Então, eles têm a sede na capital federal. Falando de STF e também dos tribunais superiores, eles têm jurisdição em todo o território nacional. É isso, tá? A professora arrisca, caindo a emenda número 45 de 2004, o que pode cair é este inciso, esses 2 parágrafos e esse artigo 92, ok? Então vamos lá. Agora, tratando de direito administrativo. Direito administrativo. Pessoal, direito administrativo. Lá no artigo 37, tá? Nós estudamos muito bem. Tá? Artigo 37 da nossa Constituição Federal. Fala da administração direta e também da administração indireta. Administração direta, quem são? Gente, os entes políticos, vamos lá. União, estados, o Distrito Federal e também os municípios. E administração indireta. É como a gente estudou. Fazer. O que significa isso, professora? F de fundações públicas, A de autarquias, S de sociedade de economia mista e E de empresa pública, ok? Vamos lá para os princípios. Princípios explícitos. No artigo 37 da nossa Constituição, é o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também temos os princípios implícitos. O principal deles é a supremacia do interesse público. E os atributos? A gente estudou os atributos e a gente decorou como PAT. Como assim, professor? Os atributos dos atos administrativos. PAT. P de presunção de legitimidade e veracidade. A de autoexecutoriedade. T de tipicidade e I de imperatividade. E quais são os requisitos dos atos? COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivação e
objeto. E quais são as espécies dos atos, professora? Lembra da história que eu contei para vocês? Do Danone pequeno, do noni P, o Danone pequeno, noni P. Vamos lá. Noni P. N de normativos, O de ordinários, N de negociais, E de enunciativos e P de punitivos. Vamos agora para a extinção do ato administrativo. O nosso edital trouxe apenas 2, que é anulação e também revogação. Gente, vai acompanhando aí. Se tiver muito devagar, coloca no 2.0 e bora lá. Anulação e revogação. Extinção do ato administrativo. Anulação, gente, é quando é encontrado ali, quando se encontra um vício de ilegalidade e ilegitimidade, tá? E os efeitos ex tunc. O que é isso, professora? Os efeitos dessa anulação, ela não retroage, não é retroativo. Os efeitos não são retroativos, ok? E na revogação, o que acontece na revogação? É quando o ato ele não atende mais ao interesse público, tá? Então, não existe mais aqui conveniência e oportunidade. Então, revoga-se o ato administrativo. E ele tem efeito ex nunc, ou seja, ele não retroage. Efeito ex nunc, não retroage. Efeito não retroativo. Fechou? Professora, por que a senhora está falando de ex tunc e ex nunc? Vai que cai essa bagaça na tua prova. Então, já estou trazendo para você hoje, tá? Para você chegar nessa prova bem prevenido e sabendo, tendo conhecimento de causa, ok? Tá, ex tunc, retroage, anulação, retroage. Ex nunc, revogação. Ex nunc, não retroage. Fechou? Tá, e a classificação tem vários. Inclusive, eu mandei para vocês, né? Aquele resumo que eu tinha mencionado, eu mandei para vocês, mandei para os senhores. Só que os principais, eu julgo, os principais, tá? Vinculados e discricionários. Classificação dos atos, vinculados e discricionários. Vinculados porque não existe margem de escolha, é um dever de praticar aquele ato, ok? E os discricionários, eu tenho uma certa liberdade de escolha, analisando sempre a oportunidade e a conveniência, ok? Tá, vamos lá. E outra coisa, quando eu falo aqui de discricionário, eu vou obedecer a alguns princípios implícitos, alguns princípios. Princípios estes chamados de proporcionalidade e razoabilidade, ok? Tá, agora vamos para as nossas dicas de ECA. O professor Felipe, ele vai trazer algumas dicas de ECA, mas eu vou aqui mencionar alguma coisa, tá bom? Vou só sugerir alguns pontos que, de repente, né, a gente acerta aí uma questão aí da sua prova, tá? Vamos lá, ECA. Aqui eu tenho, você vê, ó, vocês podem perceber que eu acabei enumerando aqui as dicas, tá? Então, a nossa dica aqui de número 5, fechou? Vamos lá. No ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, lá no seu artigo 103, o que ela traz pra gente? A figura, o termo, melhor dizendo, ato infracional. Por quê? Porque o adolescente, a criança, o adolescente, o menor, ele não pratica crime. O que ele pratica é um ato infracional. O que é isso? É um ato análogo ao crime, tá? É uma conduta descrita como crime ou contravenção penal. Tá? Então, o menor, ele pratica o quê? Ato infracional. Então, o ECA traz este termo, ato infracional. E o menor, também, ele é penalmente o quê? Inimputável. O que é isso, professor? Está lá no artigo 104, inimputável. Inimputável. Inimputável, tá?
O que é isso, professora? Ele não compreende a ilicitude de sua conduta. Por isso que eles, todos os menores, são sujeitos às normas estabelecidas nesta lei, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Tá. Vamos lá, 6. A apreensão. Vamos lá, gente. O menor, ele não é preso, ele não pode ser preso, tá? Então, ele vai ser apreendido, tá? Então, o menor, ele vai ser o quê? Apreendido. Tá lá no artigo 107. Artigo 107. O menor, ele será apreendido. E o local, a apreensão e o local onde esse menor se encontra recolhido serão incontinente, tá? Olha este termo aqui, porque é isso aqui que está na lei. Incontinente. O que significa isso? Imediatamente. Serão imediatamente comunicados. O quê? Quando ele for apreendido e também o local que ele se encontra recolhido, serão imediatamente comunicados à autoridade judiciária competente, serão comunicados à família ou à pessoa que o menor indicar. Ok? Fechou? Tá. 7. Artigo 108. Internação máxima de 45 dias. O que é isso, professora? Pode acontecer da internação. O que significa? O que é internação? Internação é análogo à prisão cautelar, ok? Então, a internação, tá, para ver se você entende, né? Para ver se você lembra, ou seja, na hora da prova, ela pode acontecer antes da sentença, mas tem de ser no prazo máximo de 45 dias. Esse prazo não será prorrogado, tá? Prazo máximo, 45 dias. Antes da sentença, não esqueçam disso. Ele pode ser internado? Poder pode, tá? Antes da sentença, poder pode. Porém, o prazo máximo dessa internação será de 45 dias. Tá aqui, ó. Opa! 45 dias, tá? Essa decisão do juiz, ela deve ser fundamentada. Deverá ser fundamentada, de acordo com o parágrafo único do artigo 108, ok? E ter indícios suficientes de autoria e de materialidade. E tem que demonstrar a necessidade imperiosa, ou seja, a necessidade de urgência, tá? Se realmente é essencial, se realmente é necessário, tá? Essa medida, a medida de internação, para não causar prejuízo ao menor, ok? Tá. Agora vamos para o conselho tutelar. Gente, eu estou batendo bastante a respeito do conselho tutelar, então eu não vou aceitar que você erre alguma questão de conselho tutelar, tá? Então, os pontos principais aqui do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele é um órgão permanente, tá? Bati com vocês? Já bati. Vamos relembrar. É um órgão permanente autônomo, não jurisdicional, tá? Isso tá lá no artigo 131, artigo 131. E o 132 fala que haverá no mínimo um conselho tutelar em cada município. 133, aqui ainda no 132, fala que o conselho tutelar é composto por 5 membros com mandato de 4 anos, tá? 133, para se candidatar a membro deste conselho, do conselho tutelar, tem que ter reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, tá? E residir no município. O 139 fala a respeito do processo de escolha, que vai ocorrer em todo o território nacional, óbvio, a cada 4 anos, tá? E ele tomará posse no dia 10 de janeiro do ano subsequente. E o 140, a gente fala dos impedimentos. Como assim, professora, dos impedimentos? Tá, impedimentos.
estão impedidos de servir no mesmo conselho. Quem? Marido e mulher, ascendente, descendente, sogro, genro, nora, irmãos, tio, sobrinho, cunhados, padrasto, madrasta, enteados, ok? Estão impedidos de servir no mesmo conselho. Lembrando, pessoal, que os conselheiros, eles têm todos os direitos como um trabalhador de CLT, como um trabalhador, ok? Então, eles têm direito como um servidor, eles têm direito à licença à maternidade, licença paternidade, gratificação natalina, cobertura previdenciária, gozo de férias, tá? Então, todos os direitos que o trabalhador tem, eles também têm. Você pode encontrar isso lá no artigo 134. Fechou? Então, cobertura previdenciária, gozo de férias, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina, tá? Tá, pessoal, essas são as dicas e o chute da tua prova. Se cair uma pergunta a respeito de ação penal, ação pública, ação privada, você vai chutar no ação penal, ação pública incondicionada. Ação pública incondicionada. Se cair uma questão parecida lá no Estatuto da Pessoa Idosa, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ação pública incondicionada. Fechou? Ação pública incondicionada. Este vai ser o seu chute desta prova. Pessoal, você vai ficar agora com o Felipe, tá? E lembre-se, com fé, você passa. Então vamos, pessoal, aqui para a nossa reta final aqui, para o nosso caminhando aí já para os nossos finalmente, tá? Para a gente poder fazer uma prova top amanhã, tá? Com o pé no peito da Inepam e poder conquistar a sua vaga, a sua classificação. Fechou? Vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas, tá? Não vou dar aula, tem bastante aula aqui gravada, disponibilizadas para vocês no YouTube. Também não vou resolver questão nessa aula, já estou falando para vocês nesse nosso encontro. Não vou dar aula e não vou resolver questões. Aqui é só o creme de la creme, só o filé mignon aqui para vocês. Fechou? Já deixa seu like, já se inscreve no canal aí, totalmente gratuito, uma revisão rapidão aí para vocês. Concurseiro não tem tempo para enrolação. Vamos lá. Fechou? Dicas para vocês enfrentarem a Inepam. Vou fazer algumas anotações aqui, aluno, para você, como se eu estivesse anotando para o meu estudo, para a minha preparação, tá? Pode estar com a letra feia, pode estar com garrancho. Se eu estou falando muito devagar, coloca no 2x aí, já era. Bora aqui para nossa aula. Fechou? Atenção nas questões com letra de lei, tá? Preste atenção, porque a Inepam ela vai ser sacana com você, cara. Ela vai trocar algum termo, ela vai trocar algumas palavras, ela pode colocar alguma coisa restritiva, alguma coisa negativa, apenas, ele deverá, poderá, não sei o que, entendeu? Esses termos assim pode anular a sua questão, pode transformar a sua assertiva em uma assertiva incorreta, tá? Ele pode pegar a sua alternativa, uma alternativa correta e transformá-la em incorreta apenas pela troca de algumas questões, de alguns termos, algumas palavras, tá? Fechou? Preste atenção com isso. Outra coisa, questões de interpretação, correspondência exata, verdadeiro ou falso. Leia atentamente o enunciado da sua questão e também as suas alternativas. Leia até o final. Mesmo que o início esteja bacana, mesmo que o início esteja correto, tá? Leia até o final, para que você não tenha surpresas depois, para que você não perca uma questão aí por bobeira. Fechou? Então, dito tudo isso, vamos começar aqui com o nosso ECA. Eu já quero trazer para vocês dicas importantes para vocês. Idade de trabalho, tá? Idade de trabalho no Brasil para o ECA, 16 anos. Tá? No ECA e na Constituição também vai estar presente, tá? 16 anos. Lembrando que a idade mínima é de 14 anos, 16 anos é a idade mínima para o trabalho e 14 anos para menor aprendiz, tá? Beleza? Então tenha nisso aí na sua cabeça. Eu até usei o exemplo lá com vocês, né, daqueles Instituto Mirim, sabe? De menor aprendiz e tudo mais. 14 anos para o menor aprendiz, tá? O Instituto Mirim, lembra disso aí na hora dessa prova. E 16 anos idade mínima para trabalho no Brasil. Fechou? Outra coisa, direito das crianças, direito de saúde, liberdade, dignidade, cultura, esporte, lazer, educação. Tenham na cabeça de vocês todas essas coisas, todas essas prerrogativas, todos esses direitos das crianças muito bem fixados, porque pode aparecer na sua prova. Outra coisa, algo que eu aposto que pode cair, tá? Se fosse perguntar para mim o que eu acredito que pode cair, crimes contra a dignidade sexual, tá? Crimes sexuais.
Porque como guarda municipal, você pode lidar com isso aí no seu dia a dia, cara. E pode lidar muitas vezes. Fechou? Crimes contra a dignidade sexual da criança e adolescente. Pode aparecer na sua prova. É uma aposta que eu faria, tá? Se eu fosse fazer essa prova junto com vocês. Eu daria uma olhada melhor. Outra coisa, idade. Idade da criança e adolescente. É considerado criança até 12 anos incompletos. Tá? Até 12 anos incompletos aí é criança, considerado criança. E adolescente dos 12 aos 18 anos. E ponto, é o que a lei vai trazer pra gente. Outra coisa, menor, tá? O que seria o menor? Menor de 18 anos, tá? A criança e o adolescente, ele é um menor de idade, tá? O menor, ele não é preso. Eu vou anotar aqui pra vocês, ó. Não é preso. O menor de idade, a criança ou adolescente, ele não é preso. Ele é apreendido. Criança e adolescente não comete crime, não comete contravenção penal. Criança ou adolescente, ele vai cometer ato infracional, tá? Vou colocar aqui, ó, ato infracional. Fechou? Crime não. Criança e adolescente não comete crime, tá? Ele comete ato infracional. E criança ou adolescente, ele não é preso. Ele é apreendido. E ele não pode ser conduzido também, tá? Lá no camburão, lá no compartimento fechado da viatura. Fechou? Beleza? Aprendeu tudo isso aí? Aprendeu não? Relembrou tudo isso aí? Ah, professor, eu tenho dúvida. Cara, volta algumas aulas aqui. Você vai ver bastante aulas, mais de 15 aulas disponibilizadas totalmente gratuitos para vocês. Resolução de questões, tá tudo na faixa para vocês aí. Essa aula, esse momento aqui, não é pra gente ter uma aula nova de como que é, quais são as prerrogativas e tudo mais. Isso aqui é apenas para você relembrar aquilo que você esqueceu ou trazer à tona aí algo muito importante, um bizu, somente o creme de la creme, o bizu do bizu mesmo, só a nata da nata, para que você possa fazer uma boa prova amanhã. Beleza? Vamos aqui para o nosso Estatuto Geral da Guarda. Tá? Vamos lá. Estatuto Geral da Guarda, bizu para vocês. Princípios, 5 princípios, 3 competências gerais e 18 competências específicas. 3 gerais, que é o BIS, né? Todo mundo já sabe. Vou até escrever aqui, ó, BIS. Tá? E 5 princípios mínimos da atuação. Aprenda os 5 princípios mínimos e os 3, tá? E as 3 competências gerais ali. Os bens, serviços, instalações e logradouros públicos. Por quê? Porque o que não tiver nesse rol aqui, ó, você sabe que ele pode estar nesse rol das específicas, tá? Mas é muito mais simples você aprender, fixar na sua cabeça os 5 princípios mínimos da atuação e as 3 competências gerais. Bens, serviços, instalações e os logradouros públicos. Fechou? Presta atenção nisso aí, cara. Aluno, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aí. Via de regra, tá? Via de regra minha. Via de regra minha, digamos assim. Se você estudou comigo, você ouviu falando que nas 18 aqui específicas, geralmente vai aparecer na sua prova, na sua questão, algo como a guarda deve zelar, a guarda deve fazer isso, a guarda atua nisso, a guarda é obrigada a fazer isso e tudo mais. Enfim, tudo que tiver aqui nos específicos, via de regra, vai ser alguma coisa obrigatória, tá? Para que você entenda. Vai ser ali uma atuação obrigatória. Porém, um dos mais importantes, você pode notar aí, ó, IPC, importante pra caramba. Cara, um dos mais importantes vai ser aqui a atuação conjunta. Que ele vai estar lá no nosso artigo único, ou nosso parágrafo único do artigo 5º, tá? Atuação conjunta com os outros órgãos de segurança pública, podendo ser federais, na figura da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar no âmbito estadual, tá? E outras guardas municipais também. Aqui, a guarda municipal pode, tá? É facultado, ou seja, pode, tá? Ou seja, ela pode. É um rol, como que eu vou dizer para você? É uma prerrogativa da guarda municipal, tá? Ela pode atuar ali, ter essa atuação conjunta com os outros órgãos de segurança pública. Fechou? Outra coisa, a guarda civil, ela é de caráter civil, como eu falei para vocês, a guarda municipal de caráter civil e é uma força auxiliar. Não confundam com o que está escrito na lei sobre órgão autônomo e permanente.
Tá? Por quê? Porque isso aqui é a Corregedoria da Guarda. A Corregedoria da Guarda, as guardas poderão ali, tá? Instituir o órgão permanente autônomo, que é a sua corregedoria, tá? Que é diferente da ouvidoria. Ouvidoria, tá? A ouvidoria é um controle externo. Seu ouvido, dei esse exemplo para vocês, ó. Ouvido, controle externo. Você ouve a população. A guarda ouve a população. Controle externo, ouvidoria. Corregedoria. Corregedoria, você corrige internamente ali os seus integrantes, os seus guardas. A roupa suja se lava em casa, tá? Leve isso aí para sua prova. Corregedoria, controle interno. Ouvidoria, controle externo. Você ouve a população. Beleza? Vamos aqui. Isso aí. Beleza, vamos aqui para o nosso EPI. Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos lá? Estatuto da Pessoa Idosa. Cara, qual que é o meu bizu para vocês? Direito dos idosos, tá? Crimes contra os idosos também ali no artigo 93 em diante. Cara, 3 crimes que eu acredito que pode cair. Cara, eu acredito que pode cair, tá? Eu não tô dando certeza para você, mas é algo que eu levaria para minha prova, tá? Primeiro, reter o cartão. Tá? Reter ali o cartão de proventos, reter ali o cartão da aposentadoria, aquilo que sei lá, o idoso recebe um aluguel de uma casa, o idoso recebe aposentadoria, recebe algum benefício. Reter o cartão de proventos ali é crime contra a pessoa idosa, tá? Apropriar ou desviar bens. Cara, muitas pessoas têm dificuldade em entender. Isso aqui não é furto. Apropriar ou desviar bens de pessoa idosa, tá? Não é furto. É um crime previsto dentro do Estatuto do Idoso. É uma questão que cara, se eu fosse avaliador, eu colocaria com certeza nessa prova, tá? Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas confundem isso com o crime de furto, tá? Apropriar-se ou desviar bens da pessoa idosa é diferente de furto. Apropriar-se e desviar bens da pessoa idosa é um crime previsto dentro, tá, do Estatuto da Pessoa Idosa aí. E outra também é induzir, tá, a pessoa idosa sem discernimento ali a outorgar, a dar procuração ali para administrar os seus bens, tá? Sendo os seus bens ali dinheiro, sendo carro, casa, imóvel, fazenda, o que a pessoa tiver, a galinha ali, enfim, tá? Qualquer bem aí que a pessoa tiver. Outra coisa muito importante, idade, tá? 60 anos, idade para pessoa idosa, 60 anos, maior ou igual, aquelas pessoas de idade igual ou maior a 60 anos já estão compreendidas pelo Estatuto, tá, da Pessoa Idosa. 59 anos, não. O Estatuto da Pessoa Idosa é a idade de 60, maior ou igual a 60 anos, tá? E também tem lá a prioridade para as pessoas maiores de 80 anos, tá? Vou colocar aqui, ó, maiores. Fechou? A maiores de 80 anos tem prioridade sobre as de 60, fechou? Sobre os outros idosos. Outra coisa muito importante, cara, gratuidades. Prestem atenção nas gratuidades. A gratuidade para transporte público. Opa, vou aqui, ó, grátis. Gratuidade para transporte público, 65 anos, tá? Os maiores de 65 anos têm a gratuidade lá no transporte público. Fechou? E outra coisa também, paga meia, ó. Paga só metadinha ali. Os de 60 anos, ou seja, todos os idosos vão pagar ali 50% apenas nos eventos de lazer, cultura. Vou levar meu vô lá para assistir Corinthians e Flamengo lá. Beleza, cara, você vai pagar aí 50% apenas do ingresso aí para o seu vozinho, beleza? Fechou? Outra coisa que eu falei para vocês sobre os direitos das pessoas idosas. Cara, direito à saúde, liberdade, dignidade, respeito, direito à vida, educação, esporte, lazer, cultura. Atente-se a essas coisas que pode ser, sim, uma forte tendência de prova. Beleza? Mas fechando essa parte aqui das nossas leis especiais, fechou? Bora. Eu tô sentindo falta de alguma coisa. Comenta aqui embaixo. Eu lembrei de algo que pode aparecer, pode cair. Professor, você não falou sobre isso. Felipe, você não falou sobre aquilo. Cara, comenta aqui embaixo, tá? Às vezes você pode estar ajudando aí algum colega seu aí
algum conterrâneo aí que também está se preparando para poder fazer essa prova, tá? Deixa aqui embaixo, em vez de falar que faltou, você não falou sobre isso, você não falou sobre aquilo. Se você tem esse conhecimento, deixa aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, vai ser de grande ajuda, de grande valia aí para os seus colegas também, tá? Direito penal, algo que eu fiquei com a cabeça coçando com relação a isso, é o intercrimes, tá? Ou a trajetória do crime, como está no seu edital. Cara, a trajetória do crime ela vai passar por 4 fases, tá? A cogitação. Por que eu fiquei com isso na cabeça? Porque isso aqui é algo um pouco mais doutrinário e foi especificado, né? Foi especificado no nosso edital. Então eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha e a gente teve apenas uma aula sobre isso. Execução e consumação. Fechou? Vamos lá. As 4 fases do crime são cogitação, preparação, execução, consumação. Já dei aula sobre isso, não vou explicar novamente. Em regra, tá? Se pune apenas os atos da execução. Vou escrever aqui, ó, punível. Tá? Em regra, se pune apenas os atos da execução e da consumação. A fase de cogitação e preparação, em regra, não se pune. A não ser que, na fase de preparação, tá? Constitua crime autônomo. Aqui, ó, pune crime autônomo. Ou seja, na fase de preparação, sei lá, o cara tá preparando ali uns explosivos. O cara tá fazendo um explosivo caseiro ali. Pô, aí já é a fase de preparação, já é um crime autônomo, tá? Então ali sim, ele é punível. Mas em regra, só se pune a fase da execução e da consumação. Beleza? Cara, isso aqui ele é bem tranquilo, ele é bem sucinto. Eu não acredito que vai cair algo muito elaborado sobre isso aqui, tá? Mas eu quis trazer para vocês porque, cara, se cair, você viu, tá? Se cair, você lembra que, ó, são 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Em tese não, em regra só se pune a execução e a consumação. A preparação, ela é punível apenas quando ela constitui crime autônomo, tá? Vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Cogitação, eu quero matar um cara lá, quero matar um desafeto. Preparação, comprei uma faca. Mas comprar uma faca é crime? Não, pô, você pode comprar uma faca de pão, uma faca de cozinha, uma faca aquelas facas de churrasco, sabe? Com o nome da pessoa, com um logo ali, sei lá, enfim, qualquer coisa. Pô, a preparação ali. Você comprou uma faca só para tirar a vida do indivíduo. Só que nesse caso não é crime, pô. Comprar uma faca não é crime, tá? Execução, você começou a esfaquear o indivíduo ali. Consumação, o cara morreu, ele perdeu a vida. Beleza? Então aqui você passou pelas 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Só que foi punível apenas a fase da execução e da consumação. Por quê? Porque você matou o cara na facada. Ou seja, a parte da execução, você desferiu golpes ali de faca. Consumação, ele morreu por conta das facadas, o golpe de faca que você deu nele. Porém, a preparação, que foi comprar uma faca, não constituía crime, então não é punível. E a cogitação também não, porque, pô, às vezes você quer dar um socão na cara do seu colega ali de trabalho, você quer desferir uns golpes ali, um jab, um direto ali na cara dele. Mas, quem nunca cogitou isso na vida, né? Até mesmo o seu chefe aí. Só que não é crime, você só cogitar, você só querer fazer, não é crime, tá? Beleza? Então leve isso aí para sua prova que pode ser aí um sucesso na certa para você. Vamos lá. Tempo do crime e lugar do crime. Sei que muitos de vocês confundem isso aqui. Tempo do crime, momento, ó, reloginho, tempo, ó, tempo. Tá vendo aqui, ó, tempo. Tempo do crime, momento da ação ou da omissão, tá? Crime omissivo, crime comissivo. Tempo do crime, momento da ação ou da omissão. Lugar do crime é o lugar da ação ou omissão, mais o resultado em todo ou em parte, onde produziu, o lugar da ação ou da omissão, todo ou em parte, mais o lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, tá? Então aqui, ó, vai ser o lugar, omissão, tá? Ou ação, mais ação, omissão, todo ou parte, mais onde produziu, vou colocar aqui produziu, ou devia produzir, né? O resultado.
E o tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Cara, só com isso aqui você consegue matar aí 80% das questões sobre tempo e lugar do crime. Lugar do crime, o lugar da ação da omissão, todo em parte, mais onde produziu ou deveria produzir o resultado. Tempo do crime, momento da ação ou da omissão. Ó, tempo, relógio, cara, tá? Tempo da ação da omissão. Que horas aconteceu o crime? Meio-dia. Então, tempo do crime, o momento da ação da omissão, meio-dia, tá? O lugar, o momento ali onde ocorreu a ação ou omissão. Fechou? Vamos lá, pra gente terminar isso aqui. Vou ter que apagar essa parte. Vou apagar lá a parte de cima que fica mais fácil. Vou apagar aqui o intercrimes ali. Vamos lá. Eu vou trocar a cor também para vocês não se confundirem. Coisa rápida aqui, ó. Excludentes de ilicitude. Anota aí. Excludentes de ilicitude, jet li. Eu sei que aqui você sabe, ó. Legítima defesa. Tá? Estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então aqui a gente tem 3 de dever e 1 de direito. Fechou? Vamos lá. 3 de direito e 1 de dever, tá? Nós temos aqui 1 de dever. O que é? O estrito cumprimento do dever legal. E nós temos 3 de direito. Exercício regular do direito, o estado de necessidade e o legítima defesa. Fechou? Cara, é isso aqui que você precisa saber. O artigo 23 aqui é o 25. É excludente de licitude. É isso aqui que aparece na sua prova, tá? Vamos lá. Penas. Artigo 33. Principais penas. Tipos de pena, perdão, antes disso. Tipos de pena. Restritiva de direito, privativa de liberdade e a pena de multa, tá? Não confunda lá, é pena pecuniária com pena pecuniária, que é da restritiva de direitos, com multa. Fechou? São coisas diferentes. A multa ela pode ser autônoma também. E ela, na maioria das vezes, ela aparece como pena acessória. Ou seja, reclusão e multa, detenção e multa, tá? A pena pecuniária, na maioria das vezes, ela vai ser uma pena que vai entrar ali em substituição, tá? Vamos lá. Reclusão, dentro das restritivas de liberdade, dentro das privativas de liberdade, penas de reclusão são as principais, as únicas, na verdade, reclusão. Detenção. Vamos lá? Reclusão e a detenção, o que aparece pra gente? Reclusão, em regra, o início vai ser fechado. Tá? Em regra, o início vai ser fechado. Tá? É obrigatório? Na lei não tem nada falando pra gente sobre obrigatório sempre. Tá? Mas em regra, o início vai ser fechado. Tá? E a detenção? A detenção, o início dela pode ser no semiaberto ou no aberto. Fechou? Então leve isso aí pra sua prova. Cara, é tudo isso aí que a gente viu. É basicamente isso que nós temos para a nossa revisão de hoje. Como eu falei, só o creme de la creme aqui. Somente ali o filé mignon que a gente trouxe para vocês. A professora já deu uma pincelada sobre ECA. Trouxe algumas coisas aqui para vocês, algumas anotações. Cara, essa é a minha revisão, digamos assim, pré-prova. Geralmente, quando eu vou fazer a minha revisão, vou fazer algum tipo de prova, eu dou só uma perpassada geral, assim, coisas que pode ser uma tendência da banca, pode ser algo que a banca pode cobrar, fora o meu estudo, tá? Fora aquilo que já tem ali bem solidificado, tá? No meu conhecimento. Fechou, pessoal? Então deixa o seu like aí. Nós terminamos aqui a nossa preparação para Embu das Artes. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, nos ajuda muito. Comenta aqui embaixo. Ah, eu acho que você esqueceu de falar disso. Cara, comenta aqui embaixo, tá? Às vezes o seu conhecimento pode ajudar aí o seu parceiro de estudo aí a conseguir a vaga, conseguir a classificação juntamente com você. Beleza? Não com fé, ninguém fica para trás, porque é com a gente que com fé você passa. Tchau, tchau.